Eu sou a Luciane do Sérgio. Sou o Sérgio da Luciane. Amém, glória a Deus. É com muita alegria, com muito prazer que a gente está trazendo aqui, apresentando esse casal maravilhoso, que é o Elton e a Suzane. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Que prazer enorme conhecê-los. E eu creio que vai ser uma noite assim intensa, irmãos, amém? Você crê aí que vai ser uma noite intensa, uma noite abençoada pelo Senhor. Tem mais um microfone? E nós queremos Tem mais orar um por esse microfone ou casal nessa hora, pedindo Tem mais um microfone? continue os Ou só tem? usando como assim já tem feito para a glória de Deus. Deixa sentado, você pode ir contar com os seus irmãos e abençoar esse casal, essa família que tem exposto o coração deles em servir esse ministério. Senhor, nós te agradecemos, nós louvamos o nome do Senhor pela vida desse casal, pela disponibilidade, pelo coração sensível deles, ó Pai, de poder servir, Senhor, através desse ministério de família, de casais, de filhos. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos use com graça, com poder, porque nós estamos abertos para ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito obrigada, viu? Obrigada. Amém. Boa noite. Obrigado. Boa noite, queridos. Eu sou a Suzane do Elton. E eu sou o Elton da Suzane. E para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui. A Rogéria é quem fez contato com a gente. Muito carinhosa, muito atenciosa, dando um tchauzinho para mim lá atrás. Mas a igreja é muito carinhosa, né? Os pastores e com quem a gente já pôde conversar. E a nossa oração, nós estávamos com muita expectativa de chegar aqui nessa noite. E a nossa oração é para que o Senhor nos surpreenda, amém? Com tudo aquilo que Ele tem para nós. Seja a palavra, o louvor que já foi tocado, o jantar. Quem que está com expectativa do jantar, gente? Amém! Então a gente já vai preparando esse momento, orando, agradecendo a Deus. E com certeza Deus tem muita coisa para nós nessa noite. Amém? Muito bem, queridos. Nós somos pais do Theo. Eu quero contar rapidamente a história, porque essa história às vezes pode te impactar e Deus pode usar essa história para, de repente, te estimular. Quando foi em 2006, Suzane e eu éramos noivos e eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Passei 20 dias lá. E quando eu estava nos Estados Unidos, Suzane me ligou no meio da viagem e ela me disse mais ou menos assim: pode ficar por aí. E pode casar com uma americana. E ela disse, eu fui no médico e o médico me disse que eu não poderia ter filhos. E eu no telefone falei, seja homem e termina olhando comigo cara a cara. Espero eu voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil e chegando aqui nós conversamos. E um dos compromissos que nós fizemos foi que nós nos casaríamos não porque Suzane me daria filhos, mas porque o Senhor tinha um propósito em nos unir. Queridos, Deus não une pessoas, Deus une. Você sabe disso. Então por que você está casado com o seu cônjuge? Existe um propósito para isso. Mas lá nos Estados Unidos, Dona Rita vira para mim e diz o seguinte, pastor, eu estou vendo que você está com uma carinha muito angustiada, o que está acontecendo? E eu disse, a minha noiva teve um diagnóstico no Brasil de que ela tem uma doença. E queridos, quando você receber um diagnóstico, nunca vá para o Google. É a pior coisa que você pode fazer. Quem já teve essa ingrata experiência? Pois é, não vá. E ela disse, eu recebi um diagnóstico de lúpus e a médica disse que eu não poderia ter filhos. E Dona Rita disse para mim o seguinte, pastor, posso te dar uma palavra de Deus? E eu muito abalado naquele dia disse, é tudo que eu preciso no dia de hoje. E ela disse para mim assim, Deus manda te dizer que você vai ter filhos. E ela disse no plural, porque em inglês, criança ou filho é child. E filhos é children. E ela foi muito clara, ela disse... Que é isso, pessoal? Aqui foi bom de inglês, hein, pastora? E quando ela disse isso, eu volto para o Brasil com uma promessa de Deus. E o nome Theo significa Deus. E quando Suzane engravidou do Theo, nós colocamos o nome dele de Theo para a gente olhar para ele todos os dias e nos lembrar, o milagre está aqui. Amém, queridos?
Só que Dona Rita disse filho ou filhos? Filhos. Então, Theo é 50% da promessa. Sara, a gente já ora por ela. Não está aqui ainda, estamos trabalhando firmemente para isso. E você me ajude em oração, querido. Porque a minha parte eu estou fazendo. Só falta Deus agora unir e ninguém mais separar, igual nós cantamos. Que essa história sirva de inspiração para você, querido. Quem sabe você recebeu um diagnóstico, quem sabe você perdeu as esperanças. Mas do jeito que Deus deu para a gente, Theo como 50% da promessa, e há de nos dar Sara. Eu creio, Sara ainda virá. Você crê nisso? Você promete que você vai me ajudar em oração? Então tá bom, glória a Deus por isso. Essa é a nossa história. E Sara, quem sabe a gente não volta aqui numa próxima oportunidade já declarando Sara aqui dentro. Amém, queridos? Você viu que eu quero voltar rápido, né? Assim, tipo antes dos 9 meses. Quero nos apresentar rapidinho, queridos. Nós somos pastores, somos da Casa de Paternidade em Resende e somos pastores auxiliares de Resende, mas somos destacados para a igreja de Taubaté. Então, todos os finais de semana, amanhã às 7 horas da manhã, a gente entra no carro e vai para Taubaté pastorear o desafio que Deus tem nos dado naquela cidade. Deus tem feito coisas maravilhosas e lindas. E nós cremos que estamos vivendo um milagre naquele lugar. Então orem por nós, domingo de manhã a gente sempre está na estrada indo. Depois do almoço a gente está voltando. Segunda-feira a gente vai de novo para fazer células. E Deus tem nos dado esse grande desafio. E além disso, nós temos uma escola de inglês em Resende. Então a nossa vida é bastante corrida. Nós vivemos entre o ministério da igreja, o ministério de pregar para casais. Eu estava contando para os pastores aqui que nossa primeira palestra para casais foi no auge do meu 2º mês de casado. Um pastor doido resolveu me chamar para fazer uma palestra de casais e de lá para cá nós não paramos. Casamos no dia 16 de junho de 2007 e de lá para cá Deus tem nos dado o privilégio de viajar o Brasil e até fora falando para casais, para famílias, para igrejas no geral. Então, esses somos nós, mas estamos aqui à disposição para servir vocês. E eu estou encantado com essa igreja, tá? Já falo logo, estou me sentindo em casa, entendeu? Você podia até aplaudir assim, só porque eu estou me sentindo em casa. E o tema que nos foi proposto nessa noite, queridos, é Somos Um. Diga comigo assim, somos um. E o texto clássico que eu quero compartilhar com você, que já está até aqui na tela, Gênesis 2:24, diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir ou uniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Queridos, nós temos visto uma sociedade que tem cada vez mais desacreditado no casamento. Em Porto Real também é assim, não? Em Resende está cada vez mais claro. O casamento, por um lado, desacreditado, as pessoas já se casam pensando o seguinte: caso eu me separe, não é assim que as pessoas estão falando hoje em dia? Por quê? Porque somos um, para muita gente, é uma ideia. Que seja eterno, como é que diz o poeta? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Mas somos um é muito mais do que uma ideia bonita ou simbólica. Diga comigo assim, somos um. É um princípio espiritual que Deus estabelece para mim e para você no meu e no seu casamento. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar e eles serão uma só carne. Então deixa eu dizer em primeiro lugar para você, a unidade do casamento exige separação. Ué, Elton, não entendi nada. Você está falando sobre união, você está falando sobre ser um, agora você está falando sobre separação? Sim, queridos. Começa o versículo dizendo o quê? Fala comigo, portanto, vai. É para deixar a mulher? É para deixar a esposa? É para deixar os filhos? É para deixar quem? Quem, gente? Pai e mãe. Peraí, Elton, você está falando então que é para eu abandonar o meu pai e a minha mãe? Não, querido, presta atenção nisso. Quando a gente se casa, a gente continua devendo honra a pai e a mãe, mas a gente não deve mais obediência a pai e mãe. E tem muita gente que se casa e continua dependendo emocionalmente, financeiramente e tudo mente dos pais. É preciso quebrar
ou cortar o cordão umbilical. Uma vez que agora eu tenho a minha esposa, ela passa a ser o meu relacionamento mais importante depois do relacionamento de Deus. Depois do meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento mais importante não é com a minha mãe, não é com meu pai e, pasmem, não é com os meus filhos. O relacionamento mais importante depois do relacionamento com Deus é o meu relacionamento com o meu cônjuge. É isso que exige uma aliança conjugal. Não é abandonar a família, mas é priorizar o cônjuge em decisões. Sabe por que muita gente não toma, ou o casamento não dá certo? Porque muitas vezes não há uma tomada de decisão juntos. Um não ouve o outro. Um não compartilha com o outro. Você quer ver uma coisa que eu e Suzane fazemos todos os dias? Gente, nós não somos super-heróis, nós erramos pra caramba. Mas algumas coisas a gente tenta acertar. Sabe qual é a diferença entre nós e vocês em termos de casamento? É que a gente estuda isso desde 2007. Então é uma prioridade que a gente estuda, que a gente corre atrás, que a gente lê livros. Aliás, que a gente escreve livro. Então o que eu quero falar para você é que o que nós fazemos todos os dias? A gente acorda e a gente diz assim: como é que eu posso te ajudar? Essa frase pode salvar o seu casamento. Porque ao entrar no que o outro tem de expectativas, você prioriza aquilo que o outro tem em relação a você. Então a pergunta que eu quero deixar aqui para você pensar: há algo ou alguém que tem mais espaço no seu coração, além de Deus? Há algo ou alguém que tem mais espaço no seu coração do que o seu cônjuge? Em segundo lugar, ser um é caminhar com o mesmo propósito. No iniciozinho aqui, o pastor Elton já até puxou, vocês repetiram, né? Então, ser um é caminhar com o mesmo propósito. E o texto continua: e unir-se-á a sua mulher. O casamento, a união, a unidade requer intencionalidade. É um erro muito comum nós pensarmos que o casamento, que o relacionamento é intuitivo. A gente cresce vendo os nossos pais se relacionando ou não se relacionando, né? Se seus pais, você cresceu no lar de pais separados, você não viu eles se relacionando. Mas mesmo quando a gente cresce num lar estruturado, a gente idealiza algumas coisas e a gente acha que sabe o que é fazer casamento. Ah, quando eu me casar, então a gente vai se entender, né? Depois que põe o anel, a aliança, o outro vai se tornar uma pessoa melhor. Olha que beleza, que facilidade, né, gente? Ou eu vou me tornar uma pessoa melhor, aquilo que eu fazia eu vou deixar de fazer. Mas não é assim. A criação dos filhos não é intuitivo. O casamento, o relacionamento, manter uma aliança não é intuitivo. Não é a maneira que eu acho. Ah, eu acho que é assim. Ah, porque eu sempre vi assado, eu vou repetir. Não. O casamento, ele precisa ser intencional. O relacionamento precisa ser intencional. E a unidade, a cumplicidade, a lealdade também deve ser intencional. Deve haver um propósito. Não pode acontecer por acaso. Algum casal aqui se casou nesse ano? Tem poucos meses ou poucas semanas de casamento? Não? Ano passado? Quem casou ano passado? Não, gente? Ali. Casou ano passado? Levanta a mão ali. Olha que lindo, gente. Um casal de pombinhos apaixonados. Ou não, né? Meu primeiro ano, ó. Né? Quanta coisa a gente descobre. Só logo. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque conforme a gente vai ganhando tempo de relacionamento, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos, 25 anos, 30, 50 anos. Gente, não, a gente entende, passa a entender que não é o sexo que segura o casamento. Também não é a beleza que segura o casamento. Porque
né, com o tempo, as rugas vão aparecendo. E não são só das mulheres não, tá? Os homens também ficam com ruga, né? Aí cresce uma barriga que não tinha antes. Homem e mulher, gente, não adianta falar que é só o outro, não. Acontece com todo mundo. A beleza passa, a beleza da juventude passa, né? Porque depois vem uma outra beleza, uma beleza mais madura. Mas a beleza da juventude passa. O sexo muda, fica diferente. As fases do casamento vão acontecendo. E o que eu quero dizer com isso? Se o casal não tiver um propósito, se o casal não tiver valores bem alinhados, se o casal não tiver uma boa comunicação, ajustando sempre, né, o caminho, aparando as arestas, se o casal não decidir andar junto, independente do que aconteça, o casal não consegue se sustentar. Se os valores não estiverem bem alinhados, se os princípios não estiverem bem alinhados, o casal, o relacionamento não se sustenta. Por isso que é muito importante o casal entender qual é o seu propósito. E quando Deus tem um propósito para o homem, Deus também chama a mulher para aquele propósito. Quando Deus dá o dom à mulher, Deus convida para que o homem caminhe junto no dom da sua esposa. Isso serve para a vida secular, isso serve para o ministério, para o serviço a Deus e à igreja, isso serve para a educação dos filhos. O casal precisa sempre estar andando junto, com o mesmo propósito, entender para que... Ora, né, a pergunta, para que nós nos casamos? Será que é para viver em briga? Será que é para viver um lutando com o outro o tempo inteiro? Será que é para haver, né, diversas discussões dentro de casa? Não. Deus nos uniu com um propósito maior. Amém? E eu oro nessa noite para que, se você ainda não tem esse entendimento, que o Senhor possa revelar ao seu coração, ao coração do seu cônjuge, qual foi o propósito maior pelo qual Deus os uniu. Por isso é muito importante que o casal sonhe juntos. Gente, as lutas do dia a dia são como uma avalanche que nos deixam estressados, que nos tiram do sério. Problemas que a gente nem está esperando enfrentar e de repente cai no seu colo. Vocês precisam resolver juntos. E aí, se atentem a isso, vocês precisam resolver juntos. Porque muitas vezes a pessoa acha que precisa resolver sozinho. Gente, nós somos casados é para pedir ajuda um para o outro. É para compartilhar o problema um com o outro. Muitas vezes eu estou numa situação que eu não consigo decidir. Eu não vejo saída, eu não consigo decidir sozinha, eu acho muito complicado. Estou pensando em muitas coisas, como é que eu vou solucionar? Aí eu compartilho com ela. Amor, a situação é essa. O que a gente faz? O que eu faço? Faz assim, direto, prático. Né? A maioria dos homens são mais assim, são mais diretos, são mais práticos. Glória a Deus por isso. Tira nós, mulheres, um monte de enrascado. Então, nós estamos casados, é para um ajudar o outro, um sonhar com o outro, gente. Sonhem. Quais eram os sonhos que vocês compartilhavam quando eram namorados? O quanto que vocês têm alimentado os sonhos, aqueles projetos, aquelas realizações que vocês querem cumprir juntos. Não deixem de sonhar. Peçam a Deus a revelação, a direção, mas nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de compartilhar um com o outro aquilo que está no coração de vocês. E estabeleçam metas como casal. Porque quando Deus nos une e quando Deus estabelece um propósito para nós, precisa haver equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Na educação dos filhos, na área financeira,
no trabalho, na vida profissional, no desenvolvimento, crescimento profissional, na igreja. Deus quer nos abençoar em todas as áreas. Então, Deus tem um propósito para que a sua vida, para que o seu casamento, para que os seus sonhos sejam realizados e sejam cumpridos, para que você viva em plenitude no seu casamento tudo aquilo que Deus tem para vocês. Então, estabeleçam metas como casal, metas espirituais. Em que área Deus tem chamado vocês ministerialmente? Vocês têm exercido aquilo que Deus tem chamado vocês em relação ao ministério? Você e seu cônjuge têm dedicado tempo ao serviço, à igreja, ao reino de Deus, ao próprio Deus? Comecem a pensar e a conversar sobre isso. Estabeleçam metas financeiras. Queridos, em nome de Jesus. Né? A gente já foi muito feliz na pobreza. Não é assim que a gente fala? Né? Ficarei, como é que é? Eu te amo na pobreza, na riqueza, na na saúde, na doença. Na doença. Quem aqui já foi fiel ao seu cônjuge na pobreza? Levanta a mão, gente. Vocês são todos ricos? Amém. Quem aqui já foi fiel com o seu cônjuge na pobreza? Vamos ser fiel na riqueza. Amém? Então, estabeleçam metas financeiras. Se empenhem, né? Façam investimentos, conversem sobre isso, estabeleçam metas, porque nós precisamos viver, gente, a plenitude e a riqueza também no nosso casamento. Estabeleçam metas familiares. Quais são os objetivos que vocês têm em meio à família? Não se esqueçam que existem pessoas ao seu redor da sua família que precisam também da sua presença. Muitas vezes nós nos dedicamos muito à nossa casa, como o pastor Elton falou, ao nosso casamento, e é isso aí. Muitas vezes nós nos dedicamos muito à igreja, mas e a família como um todo? Seus filhos, e também o seu pai, a sua mãe, o pastor Elton falou, nós devemos honra aos nossos pais. Qual foi a última vez que você foi visitar seu pai, sua mãe? Um tio, uma tia, um primo. Então, como família, tem pessoas dentro da nossa grande família que estão esperando a sua presença também. Estão espelhando o seu casamento, o seu relacionamento. Pessoas de fora estão olhando para vocês e se espelhando em vocês. Estabeleçam metas em todas as áreas da vida de vocês. Vocês sabem para onde estão indo? E aonde vocês estarão nos próximos 5 anos? Às vezes é uma pergunta difícil, parece uma pergunta de coach, né? Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Mas, gente, isso é importante. Porque senão a gente vive só apagando incêndio. A gente vive só resolvendo problema. Mas quais são aqueles sonhos que vocês querem realizar? Ele vai ser realizado daqui a 5 anos, 10 anos? Esses dias eu estava com meu pai lá em casa, e aí meu pai perguntou, eu tenho o sonho de conhecer a Itália, de visitar a Itália. E meu pai perguntou, mas e aí, qual é o plano de vocês? Quando que essa viagem para a Itália vai acontecer? Eu falei, nos meus 40. Amor, faltam só 2 anos. Então, bora trabalhar, juntar uns euros aí, para a gente poder ir para a Itália. Mas estabeleçam metas para a vida de vocês. Em terceiro lugar, queridos, ser um é conhecer e ser conhecido. Diz Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ser um significa viver uma transparência em todas as áreas. Aqui eu quero dar o primeiro recado para as mulheres. Homens, vejam se assim acontece na sua casa também. A mulher chega emburrada. Você diz, o que foi, meu amor? Homens, ela responde o quê? Como é que ela responde? Mas ela responde com uma cara feliz ou não? Mulheres, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês precisam entender o que eu vou te falar agora. Olha só, mulheres, presta atenção. Mulheres, vocês não dizem, vocês querem dizer. Eu vou dar um exemplo para o homem entender o que eu estou falando. Suzane vira para mim e diz o seguinte, amor, cadê o meu terninho preto? Eu estava assistindo um filme antes dela me pedir o terninho preto.
eu viro e digo assim, ó, tá lá. Eu não tenho a menor ideia de onde está o terno. E eu digo, tá lá. Meia hora depois ela volta e ela diz assim, achei. E você nem me ajudou na hora que eu te pedi. A pergunta é, que horas que ela me pediu? Homem, sabe que horas que ela me pediu? Na hora que ela disse, você viu o meu terninho preto? Porque mulheres não dizem, mulheres querem dizer. Então quando elas dizem, você viu? Ela está dizendo na verdade, levanta daí e me ajuda a procurar. Só que presta atenção, mulher. Mulher, presta atenção. Homens não querem dizer. Homens dizem. Então quando o homem diz assim, esposa, por que você não corta seu cabelo? Cabeça da mulher, tô gorda. Tô feia. Ele não me ama mais. Ele viu outra mulher com cabelo curto e quer que eu... Não! Ele só quer o quê, homem? Corta o cabelo. Ele não quer dizer nada. Ele só está dizendo, corte o cabelo. Então presta atenção, queridos, quando a gente entende essa diferença, a gente consegue ser um emocionalmente, ou seja, compartilhe aquilo que está no seu coração. Mulher, de verdade, eu quero te pedir nessa noite, em nome do seu marido. Eu estou aqui representando o seu marido, te fazendo um pedido. Para de falar que não é nada. Porque de verdade, a gente não tem ideia do que está acontecendo. Porque além de nada, a mulher fala assim, você sabe. Mano, quando fala você sabe, a gente se sente como? Cara, eu devo ser um retardado, eu devo ser um de outro mundo, eu devo ser de outro planeta, porque eu não tenho ideia do que ela está falando. É só comigo? Levanta a mão de mais pecadores aí para eu saber. Glória a Deus, te abençoe. Deus te abençoe. Mulher, compartilhe o que está no seu coração. Diga o que está acontecendo. Diga assim, não fiquei feliz. Posso contar uma história nossa, sim ou não? Sim. A gente foi no aniversário de uma criança. E eu sou muito piadista. Eu gosto de contar piada, eu gosto de falar, eu gosto de fazer os outros rir. Eu sou meio bobo da corte. E Suzane não. Suzane é uma pessoa um pouco mais séria, fina. Ela me representa pra caramba. Eu escolhi bem. Nesse dia eu fiz uma piada. E ela, na finesse e elegância dela, engoliu seco. Quando nós entramos no carro, bati a porta, ela bateu a porta, Theo entrou, dormiu. Ela virou e falou assim pra mim, eu fiquei tão ofendida com a sua piada. O HD. Eu disse, que piada? Ela disse, aquela assim, assim, assim. Falei, meu amor, me perdoa, não foi a menor das minhas intenções te fazer ficar ofendida. Agora você imagina se ela fecha a porta do carro e ela diz assim, tá falando comigo porque eu ia saber? De verdade, gente, eu ia saber? Não! Então, se nós somos transparentes emocionalmente e nós substituímos o você fez pelo eu me senti tão... Percebe como muda? Porque Suzane podia ter entrado no carro e falar assim, mas você é um idiota mesmo, né? Como é que você faz uma piada dessa na frente de todo mundo, me expondo dessa? Não! Ela com toda a educação disse, meu amor, me senti tão ofendida. Era minha intenção ofender? Não! E na hora... acabou com todo o argumento que eu tinha. E tudo que eu tinha na mão era falar o quê? Me perdoa. Não foi a minha intenção. Então, seja transparente, querido, emocionalmente. Seja transparente espiritualmente. E seja transparente sexualmente. É preciso que você diga, é legal, não é legal, gosto disso, não gosto disso. Eu me lembro que no seminário, nós tínhamos um professor que veio ensinar sexologia no seminário. Falei, Jesus, o negócio está avançado. E o cara apresentou uma carta que uma mãe teria escrito para a filha. E a carta começava assim, minha filha, casamento é muito bom. Mas tem algo que seu marido vai tentar todos os dias.
E o seu objetivo é acabar com esse negócio. Tá amarrado, queridos. Amém ou não? Peraí. Eu acho que vocês receberam essa carta. Eu vou falar de novo. Tô voltando a fita aqui pra ver se rola. Queridos, em nome de Jesus, nós vamos acabar com esse negócio dessa carta e nós vamos fazer o negócio ficar cada vez melhor. Amém ou não? Amém. Agora eu tô começando a quase querer acreditar que vai funcionar. Seja transparente. Porque quando você diz se é legal, se não é legal, querido, estou falando para pessoas maduras, sim ou não? Sim. Então, quando a gente fala que é bom, que não é bom, isso ajuda a ficar cada vez melhor. Mas se você não fala que não é bom, o que vai acontecer? O outro tá lá, crente que tá abafando. E tá o quê? Pagando mico. Conta-se uma história de um casal de 60 anos de casado, comemoraram 60 anos de casado. E o marido, a repórter perguntou para o marido, qual é o segredo de casar 60 anos juntos? E ele disse, eu levo café da manhã para minha esposa todos os dias, sem falhar um dia nesses 60 anos. Eu me senti o pior marido do mundo. Falei, gente, sou muito ruim. Mas aí o repórter perguntou para a esposa, qual é o segredo de 60 anos? Ela disse, aguentar o café na cama todos os dias, durante os 60 anos. Queridos, ela nunca disse e ele nunca perguntou. Acho que o sonho dela um dia era não tomar café. Queridos, conversas francas fazem parte do casamento. Posso te dar a dica de como começar uma conversa franca? Posso ou não? Sim. Comece assim, ó. Meu amor, hoje nós vamos ter uma conversa difícil. Começa assim. Você já prepara o terreno. Conversas francas precisam ser ditas. Conversas seguras sobre sentimentos, sobre expectativas, sobre problemas. Precisamos tirar as máscaras e precisamos tirar o jogo de poder. Porque há muito casal em que os casamentos são de fachada. Em nome de Jesus, aqui não tem nenhum. Amém. Mas ali fora tem vários. E nós somos o espelho que essas pessoas precisam para viver um casamento saudável. Diga assim comigo, não existe. Casamento perfeito. Mas existe. Casamento saudável. Se você se sente completamente seguro, e aqui cabe uma pergunta, você consegue ser vulnerável para o seu cônjuge? Ou será que você o tempo todo tem que se fazer forte? Suzane conhece todos os meus pontos fracos. E ainda assim, ela decidiu continuar comigo. Tá fazendo sentido, sim ou não? Sim. Em quarto lugar, ser um é lutar juntos e não um contra o outro. Infelizmente, muitos casais acham que estão brincando no casamento de cabo de guerra, sabe? Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Queridos, casamento não é cabo de guerra. Casamento é como um time de vôlei, é como um time de futebol, em que todos jogam juntos. Então, em nome de Jesus, para de brigar ou de entrar em controvérsias com seu cônjuge por motivos que não vale a pena. Se for preciso ter uma conversa difícil, tem. Mas entendam que na vida, no dia a dia, para o relacionamento saudável, nós precisamos jogar juntos um com o outro. Coisa feia, e eu já vi em alguns lugares por aí, não foi aqui, eu não conheço vocês a esse ponto, tá? Mas coisa feia, já vi em alguns lugares por aí, em que o homem está passando lá uma vergonha, uma situação, e a mulher expõe ainda mais o homem. A mulher, ao invés de defender, é isso aí mesmo, fala mal, né? Naquelas rodinhas, meu marido isso, meu marido aquilo, a mulher tá lá concordando, meu marido também, ó, meu marido não fez, meu marido não faz, meu marido não sei o quê. Queridos, no casamento, nós precisamos nos proteger. Proteger um ao outro. Blindar o casamento. Não deixe a sua mulher passar vergonha por aí. Não deixe seu marido passar vergonha. Não deixe ninguém falar mal do seu marido, minha filha. Nós precisamos proteger um ao outro. Conflitos nós vamos ter?
Vamos. Né? A gente não vai se enganar aqui e achar que no casamento não vai ter conflito, não vai ter problema para resolver. Conflito vamos ter? Vamos. Mas nós precisamos decidir lutar juntos para resolver aquele problema. O problema vai aparecer, a dificuldade vai aparecer, as fases do casamento vão mudando. E com isso nós precisamos mudar juntos e precisamos fazer combinados juntos. Então entendam que no dia a dia você não está lutando com o seu cônjuge, meu filho, você já precisa ir contra tanta gente. É a ideologia que a gente vê por aí, são as fofocas que a gente vê e tem que correr fora. A gente tem tanto o boleto que você precisa pagar. Você ainda vai arrumar problema com seu marido, com a sua esposa? Não arruma problema, pelo contrário. Sentem e tenham um relacionamento bom o suficiente para que vocês consigam juntos resolver os demais problemas. E entendam uma coisa. Às vezes o boleto ou a briga do vizinho, outras situações, estão distraindo vocês para o real problema que muitas vezes existe dentro do relacionamento, dentro do casamento. Que problemas são esses? Quais são os maiores inimigos do casamento? O egoísmo. É quando eu quero fazer a minha vontade. É quando eu quero que a minha decisão seja feita. É quando eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo, na minha hora, porque eu tô certa em tudo. Queridos, não. No casamento nós precisamos ceder. O casamento não diz respeito a mim. Um bom casamento diz respeito ao outro. A frase que a gente ouve por aí, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Muitos homens, mulheres querem se separar porque dizem o quê? Eu mereço ser feliz, não estou sendo feliz nesse casamento, eu mereço ser feliz. Não. No casamento nós entramos para fazer o outro feliz. Nós estamos jogando a favor do outro. Então nós temos que ser menos egoístas e entender que o casamento e a felicidade diz respeito ao outro e não a mim. Um outro inimigo do casamento, as distrações. É quando a gente dá mais atenção a outras coisas, como nós já falamos, damos atenção a outras pessoas e nos distraímos com aquilo que está acontecendo dentro de casa. Precisa levantar a mão, não. Mas há quanto tempo você não tem um jantar como esse, junto com seu cônjuge? Porque priorizamos o trabalho, priorizamos as crianças, priorizamos a construção da casa, e nunca sobra dinheiro para um jantar. Muito cuidado, porque tem outras coisas que estão te distraindo e você não está dando a atenção devida ao seu cônjuge. Não só ao casamento em si, mas em relação ao outro. Olha bem para o seu marido, olha bem para a sua esposa. Será que ela está precisando de alguma coisa? Um corte de cabelo, precisando marcar um médico. Gente, o homem não marca médico. Se você, minha irmã, não marcar o médico, ele vai morrer cedo. Não deixa, em nome de Jesus. Entenda. Não vale pegar isso como dica, hein? Não é dica. A dica é marca o médico do seu marido. Em nome de Jesus. Não espera mais, você já entendeu que ele não marca médico. O que você está esperando? Você está se distraindo com outras coisas. E o seu marido está pensando em você. A falta de perdão é o outro inimigo. São coisas que a gente vai guardando lá no fundo do coração. Acha que perdoou, mas não perdoou não. Diz que perdoou, que esqueceu, mas não esqueceu não. A cada briga que acontece, você lembra. Você vasculha lá, ó, lá do final, vai aqui, ó, naquele dia. Libera o perdão em nome de Jesus. Lembre, você precisa jogar junto. E se você está guardando amargura, rancor, ódio no seu coração, não vai para frente. Vocês não vão viver o relacionamento. Vocês nunca vão ser um, como nós estamos falando. A rotina é um inimigo comum e talvez um dos mais perigosos. Todos, né? Mas como eu falei, qual foi a última vez que vocês saíram juntos para um jantar? Qual foi a última vez que vocês saíram juntos para caminhar?
Qual foi a última vez que vocês olharam os olhos um do outro? Qual foi a última vez? Não deixe a rotina minar o seu casamento. Para isso, qual é o antídoto? Para que vocês não lutem separadamente, mas que vocês estejam juntos. Orar juntos diariamente. Cultivem a oração. Né? Se possível, faça uma devocional, faça uma leitura de um texto bíblico, um versículo junto. Manda uma mensagem, meu amor, Deus te abençoe nesse dia. Libera palavras de bênçãos para o seu marido, para a sua esposa. Orem juntos. Tenham momentos de reconciliação. Teve uma briga, teve um conflito, né? Discordou com um pouco mais. Discordar é comum, gente, mas assim, discordou com um pouco mais de intensidade, né? Pede perdão, senta junto. Ouve. Queridos, ouçam um ao outro. Porque a gente só quer falar. 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 E não ouve. Ouça o seu cônjuge aquilo que ele tem a dizer. Vocês têm sido um time ou vocês têm competido entre si? Para vocês serem um, vocês precisam jogar juntos. Amém? Em último lugar, lá na igreja, quando a gente fala último lugar, o pessoal faz assim, ó. Em último lugar, queridos. Eu vou ter que voltar, gente. O pessoal tá gostando. Ser um, queridos, é refletir a imagem de Cristo e da igreja. Maridos, digam comigo assim, maridos. Só os maridos. Fala assim, maridos. Amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É tão interessante que as mulheres sabem esse versículo de cor. As mulheres sabem esse versículo. Mulher, está escrito o que na primeira palavra desse versículo? É o que, mulher? Então por que você está lendo? Não é para você? Agora, os maridos também têm um de cor. Qual é a mulher que o marido sabe de cor? Qual é? Mulheres sejam... Essa você não sabe, né? Mas o seu marido sabe esse. Sabe por quê, queridos? Porque a gente tende a olhar aquilo que a Bíblia ensina para o outro. Pode ser que hoje você esteja aqui e você esteja pensando assim, ai, Paulinho e Simone não estão aqui. Paulinho e Simone não eram para estar aqui. Quem era para estar aqui é você. E você está pensando assim, eles precisavam ouvir isso. Deus não trouxe eles, Deus trouxe quem? Fala assim, Deus me trouxe. Então esquece Paulinho e Simone. Não sei nem se tem Paulinho e Simone na igreja, tá? Eu estou chutando, vai que tem. Mas eu estou chutando nomes aqui. O que eu estou falando é o seguinte, que nós precisamos entender que Deus quer falar conosco. Então homens leiam os versículos dos maridos, mulheres leiam os versículos das mulheres. E faça isso cumprir na sua igreja, ou na sua casa. Porque o casamento é um espelho da aliança entre Jesus e a igreja. É exatamente isso. E ser um é viver esse amor sacrificial, constante, que não desiste. Servir um ao outro com alegria é o que você precisa fazer. É colocar a sua vida à disposição do seu cônjuge. É demonstrar amor de forma prática. Diga assim comigo para você nunca mais esquecer. Presta atenção nisso. Diga assim, ó, amor não é sentimento. Diga assim, amor é comportamento. Porque no dia que você parar de se comportar com amor, você vai deixar de amar. É por isso que os casais falam assim, ó, eu estou separando porque o amor, porque deixaram acabar. Porque se você diz todo dia que você ama sua esposa, que você ama o seu marido, que você é fiel a ele, que você é fiel a ela, se todos os dias você disser isso, eu garanto que você todos os dias vai ser mais apaixonado pelo seu cônjuge. Esse é o segredo. Somos um é mais do que um slogan. É uma construção diária. É todo dia você construir, colocar um tijolinho. E lembre-se, ser um não é uma ideia humana. Ser um é uma jornada espiritual. Você recebe essa palavra, sim ou não? Amém. Eu vou daqui a pouco pedir para você ficar em pé. A gente esqueceu, né? Mas aí fazer de novo, Vai fazer de novo? Não, faz o Ao vivo é assim. Quem está vendo, se alguém veio pela internet, viu tudo, porque o microfone pegou tudo que a gente conversou aqui agora.
Antes de eu fazer o que eu vou fazer agora para encerrar, eu tô acabando mesmo, tá? Me dá 2 minutinhos só. Obrigado, querido, também te amo. Queridos, nós, ao longo dessa nossa jornada de 2007 para cá, a gente tem visto quantos casais têm tentado desistir dos seus casamentos. E quando nós tínhamos uma mentoria com alguns casais lá em Niterói, e 2 casais muito próximos a nós anunciaram o divórcio deles. Eu peguei o meu telefone e eu liguei para os 2 maridos, e eu ia com os 2 pés nos peitos deles. Mas nenhum dos 2 me atendeu. E eu sentei no banco da praça, a gente estava numa cidadezinha chamada Conservatória. Alguém conhece Conservatória? Não vá na quinta-feira à Conservatória, você não vai conseguir nem almoçar, porque a cidade não abre. Vá sexta, sábado e domingo. Nós chegamos quinta-feira para almoçar, foi um perrengue. Sentei no banquinho da praça e falei, Suzane, me filma. Ela disse, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou gravar um vídeo para aqueles 2 maridos e vou publicar na internet. E eu publiquei um vídeo chamado Por que não vou me separar? Os 3 motivos pelos quais eu jamais me separaria da Suzane. O primeiro motivo é que eu dei a minha palavra. E porque eu dei a minha palavra, que eu ia ficar com ela para sempre, eu jamais poderia deixar que a minha palavra caísse no vazio. O segundo motivo é que eu tenho Theo e teríamos Sara. E Theo e Sara não tem nada a ver com as minhas decisões erradas. Então eu preciso manter um casamento bom para que ele e Sara vejam que tem um exemplo de um pai e de uma mãe. A mãe vai ser o exemplo de esposa para ele e o pai vai ser o exemplo de marido para ele. E o terceiro motivo que eu coloquei é que Deus nos chamou para um propósito. E um dos propósitos que Deus nos colocou juntos é que nós fôssemos casais que abençoássemos outros casais. Então eu jamais poderia me separar, porque eu vou acabar com um propósito que Deus uniu. E eu gravei esse vídeo, postei, deu 16 mil visualizações. Para alguém que tinha 200 seguidores no Instagram, virei celebridade. E eu postei na outra segunda um segundo vídeo, na outra segunda, na outra sexta um outro vídeo, na outra sexta um outro vídeo. Foram 65 vídeos que nós postávamos, todas as sextas-feiras. E o pessoal começou a pedir que isso virasse um livro. E o ano passado, nós conseguimos transformar os 65 vídeos no livro chamado Por que não vou me separar? E nesse livro, um dos capítulos é E se eu já me separei? Eu quero dizer para você, querido, se você está aqui nessa noite e você está no seu segundo casamento, eu digo para você, o Senhor já te perdoou, mas não cometa os erros que você cometeu no primeiro, porque o Senhor está te dando uma segunda chance. Então olhe para a sua história e diga, o que eu posso fazer? Uma vez que eu prometi que eu vou ficar para sempre, aí os casais querem a minha bênção. Eles dizem assim, você acha que Deus quer que eu viva esse inferno de casamento? E a minha primeira resposta é, claro que não. E eles pensam assim, me dei bem, o pastor vai dar a autorização para eu me divorciar. E eu digo, você tem princípios bíblicos que você pode fazer para que o seu casamento seja uma bênção. Você crê nisso, querido? Amém. Quem sabe você está aqui nessa noite, volto a dizer, a gente não conhece ninguém aqui. Mas pode ser que você esteja aqui hoje e seja o seu último tiro. Pode ser que você esteja aqui hoje e você esteja num conflito interno. Mas o Senhor te trouxe, Ele não trouxe Paulinho e Simone, Ele trouxe você, porque Ele queria falar com você. E nós vamos estar ali atrás, com o nosso livro, 65 capítulos, que nós falamos sobre dicas práticas, contando erros e acertos que nós fizemos no nosso casamento. Se você achar interessante, para você, não só se você está no último tiro, mas de repente seu casamento está muito bom, mas ele pode ainda melhorar. Que tem dicas aqui, por exemplo, como enlouquecer a sua mulher. Pronto, tá vendido. A galera agora vai. Tem como enlouquecer a sua mulher e tem como enlouquecer o seu marido. Então, se liga nisso. E o segundo livro, querido, que eu queria compartilhar com você é As 5 Linguagens do Amor. A gente diz que esse livro é a Bíblia dos casamentos. Por quê? Porque nele a gente aprende a demonstrar amor para o outro da forma que o outro entende. Amém? Volta um slide aí para mim. Tem um casamento extraordinário. Isso, quer falar um pouquinho sobre? Não, pode falar.
Rumo ao Casamento Extraordinário, queridos, é um evento que nós fazemos, é uma imersão de inteligência emocional baseado na Bíblia para casamentos. Nós ainda não temos a data, mas nós estamos com uma pré-inscrição, que você não precisa pagar nada, é só para botar o seu nome e demonstrar. Não é pré-inscrição, é uma demonstração de interesse. Se você tiver uma demonstração de interesse para ir nesse nosso evento, se você quiser, pode ler esse QR Code, e aí você faz a sua pré-inscrição, que não tem pagamento nenhum, é só para a gente saber quantas pessoas estão interessadas nisso, para saber aonde que a gente vai fechar esse evento e falar sobre isso. É um dia inteiro a gente já fez para alguns casais, para testar a veracidade desse negócio, e o troço funciona. Você sai de lá realmente entendendo coisas que você pode mudar para que o seu casamento seja melhor. Amém, queridos? Você pode ficar em pé no seu lugar? E tem a nossa rede social. As nossas redes sociais também, se você quiser nos seguir lá, pode nos seguir também, já deixa um joinha, já curte lá, beleza? Eu queria que você olhasse um para o outro agora aí. Será que a gente tem como botar um negocinho de fundo assim? Playback. Preciso ter aquela Se puder ser um playback, alguma coisa que não exija alguém ficando aqui. A não ser que o rapaz daqui seja solteiro. Ele é casado? Não, então não. Então não quero ele aqui não. Tem como botar uma musiquinha no som aí, querido? Romântica. Top. Uma música romântica aí, um negocinho. Olha aí nos olhos do seu cônjuge, querido. Quem sabe, não beija ainda não. Calma, apressadinho. É só para olhar. Olhe nos olhos do seu cônjuge. Isso, um de frente para o outro. E eu quero que você, homem, comece dizendo o seguinte. Cadê a música? Só estou esperando a música. Enquanto isso, olhe nos olhos do seu cônjuge. Só olha. Olha dentro dos olhos do seu cônjuge agora. E eu quero que você, homem, preste atenção na minha voz, olhando para sua esposa. E transmita para sua esposa através do seu olhar o quanto você a ama. Boa! Transmita, querido, com o seu olhar o quanto você a ama, o quanto você a deseja. Não precisa falar nada, só com o seu olhar. Diga o quanto você respeita com o seu olhar. Demonstre para a sua mulher que você está aí para protegê-la. Assim como Cristo se entregou pela igreja, demonstre com o seu olhar que você está aí para morrer por ela se for preciso. Não desvie o olhar. Olhe fixamente. Você não precisa usar palavras agora. Há quanto tempo você não olha bem no fundo do olho? Há quanto tempo você não admira, esposa? Há quanto tempo você não admira o seu marido? Olhando para os olhos dele. Transmita com o seu olhar o quanto que você o ama, o quanto que você admira a ele. Com o seu olhar, diga que você o respeita. Reconheça através do seu olhar que ele é o sacerdote da sua casa, da sua vida. Diga com o seu olhar o quanto você é apaixonada por ele, o quanto você deseja realizar os seus sonhos com ele ao seu lado. Olhe profundamente nos olhos do seu marido e transmita a ele todo o seu amor, todo o seu carinho, a sua submissão, o seu empenho. Através dos olhos, diga a ele
Senhor, que você tem é Ele e você é toda dele. Deixa só olhar e a gente manda beijar e abraçar e abençoar. Assim, fala sobre o quanto isso é importante, né? Manter esse olhar. Queridos, tudo que nós estamos vivendo aqui é para te ensinar. Então mantenham essa prática. Olhem, admirem, transmitam através do olhar. Se você quiser falar alguma coisa, depois de Deus. Agora está liberado. Se você quiser falar alguma coisa para o seu cônjuge, agora é a hora. E pode beijar a noiva. Fica bem juntinho aí, eu quero abençoar você nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos o teu favor sobre cada casal aqui nessa noite. Declaramos, ó Deus, o amor, declaramos, Senhor, o respeito, declaramos, ó Deus, somos um. Amém. Porque assim o Senhor nos criou para ser. E nós agora declaramos sobre os teus filhos um novo tempo, uma nova estação, algo que vem direto dos céus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado, queridos. Desligou? Não. Ao final, a gente vai estar ali atrás com os nossos livros, beleza? Depois que acabar tudo, a gente vai estar lá. É para esperar? Não sei se vale a pena a gente brincar falando que eles receberam, acho que uma mensagem de trazer a caneta. A gente falou, a gente vai fazer uma dinâmica, que senão vai ter que voltar. Vocês receberam uma mensagem que era para trazer uma caneta? Sim. Quem trouxe? Quem não trouxe? Ok. Quem trouxe eu vou ter que voltar aqui para fazer a dinâmica, porque hoje não deu tempo. Quem não trouxe vai ter uma segunda chance. Amém, amados? E aí? Elton, Suzane, nós somos muito gratos, né? Gratos pela presença de vocês. E essa igreja nos ensinou, nossa pastora nos ensinou que devemos honrar, né? Todos que vêm aqui e dedicam um tempo precioso, né? Para nos abençoar com essa ministração, com esse carinho que vocês tiveram pela gente, pelo convite. Então, isso é só um mimo, né? Da nossa igreja para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Amém. Depois você volta. Tá bom. Mas aí abre para você ver. Amém. Muito obrigada. Obrigado, querido. Adorei. Obrigada. Meu Deus! Gente, o que é isso? Suzane e Elton, sensacional! Vou estrear hoje. Muito obrigada. Obrigado, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Quer que eu coloque no carro, baby? Põe na frente, né? Vai botar tudo de uma vez? Como tá? Quer deixar aqui? Pode deixar, depois você pegou. Tá aqui, eu vou guardar. Deixa eu só pegar minha mochila aqui. Obrigado. Sem problema. Eu já ia tirar. Obrigada. Obrigada. Vai servir vocês aqui, tá bom? Ah, tá bom. Muito obrigada. Deixa aqui. Acho que eles vão servir a gente. Cuidado aí. Já vou servir a gente. Pronto, que aí fica mais à vontade.